dando continuidade, então vamos agora rapidamente, vamos direto ao ponto aqui. Vamos lá. O próximo, então, continuando o texto que a gente estava fazendo, beleza? Vamos lá então, olha só. How much further might the dollar fall? Predicting the future price of a currency is useless. But there are, grifa essa palavra aí, grifa essa palavra aí, essa expressão there are, good reasons to believe that over the medium term, the dollar could drop a lot lower, especially against the euro. Whether that will have the desired effects in reducing America's imbalances or in causing the expected chaos in Europe's economies is a different question. Vamos lá então agora traduzir esse troço. Você tem a tradução aí no seu slide, tá? No seu material, mas vamos lá. How much é quanto mais para frente, quanto mais adiante. Mas o how much further, quanto mais adiante, eu prefiro traduzir como assim, quanto mais o dólar, esse might, meu amigo, minha amiga, você vai traduzir como pode, mas no sentido de possibilidade, ou se você preferir, probabilidade, tá? Então, probabilidade, tá? Então, quanto mais o dólar pode cair? Prever o futuro preço ou preço futuro de uma moeda, tá? É use, é usar, e o less é menos, então seria inútil. Então, prever o preço futuro de uma moeda é inútil. Mas, there are, aqui quer dizer existem boas razões para se acreditar que ao longo do, esse over quer dizer ao longo do, medium term, isso quer dizer médio prazo. Médio prazo, tá? Esta palavra term que está aqui, ela quer dizer prazo, período de tempo. E se estivermos sobre o tempo que um presidente tem, é mandato. É um mandato de um presidente de 4 anos, por exemplo. Então, olha só. Quanto mais o dólar pode cair? Interrogação. Prever o futuro preço ou preço futuro de uma moeda é inútil. Mas há boas razões para se acreditar, para acreditar que no médio prazo o dólar poderia, drop, pode ser cair ou despencar a muito mais para baixo. Tá? Então, o dólar poderia cair muito mais baixo, especialmente contra ou em relação, né, ao euro. Esse whether que está aqui tem quase a mesma ideia do if. If é se. Tá? Então, whether that will have the desired effect. Então, se isso terá o desejado efeito, aliás, os desejados efeitos. Agora, se isso terá os desejados efeitos em reduzir os desequilíbrios da América, esse imbalance quer dizer desequilíbrios da América, então veja bem, se isso terá os efeitos desejados, tá, na redução, né, em reduzir os desequilíbrios da América ou em causar o esperado caos nas economias europeias, é uma questão diferente, é uma questão diferente. O que é isso aí? Ó? Se isso terá os efeitos desejados na redução dos equilíbrios da América, ou se vai causar o caos, isso são outros 500, tá bom? Vamos lá então, próximo. Você pode traduzir como são outros 500, você não vai conseguir uma tradução literal, mas é a ideia que ele quer dizer. Ele quer dizer isso daí. Perfeito? Vamos lá então, próximo. Vamos lá, deixa eu só trocar de cor aqui. Joia. A stronger euro should be bad news for European firms, even if it means cheaper Florida holidays for their employees. A rise in the euro against the dollar causes exports from European firms to become more expensive relative to American ones, cutting into Europe's sales. Similarly, American firms' products become relatively cheaper
both for Americans and for foreign buyers, by creating more exports and curbing imports. A weaker dollar should thus help to cut America's huge current account deficit. Vamos lá então. Tem umas palavras muito interessantes aqui. Olha só. Strong é forte. Esse ER quer dizer mais forte. Então, um euro mais forte. Should, você pode dizer como deve ou deveria. Eu prefiro que você traduza como deveria, porque ele mostra uma recomendação, um conselho, no caso aqui uma tendência, né? Então, olha só. Um dólar mais forte deveria ser má notícia para as empresas, ó, tem que inverter, empresas europeias. Não sei porque pulou a linha aqui. Então, um euro mais forte deveria ser uma má notícia para as empresas europeias, para as empresas europeias, tá? Para as empresas europeias. Por que isso? Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Veja bem, isso daqui é um problema econômico, inclusive, tá? Quando você tem o dólar mais forte. Por isso que às vezes quando cai o dólar aqui quando cai o dólar não, quando o dólar fica mais barato aqui no Brasil, quando o dólar fica mais caro, tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Agora você vai ver o porquê aqui, olha só. Então, um euro mais forte, deixa eu arrumar o microfone aqui, tá caindo aqui, um euro mais forte deveria ser uma má notícia para as empresas europeias, tá? Mesmo se isso significar férias mais baratas na Flórida. Pare e pensa comigo, se por um acaso a sua moeda é mais forte, você vai viajar para um país onde a tua moeda é mais forte, você vai pagar mais barato, né? Mas olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Um euro mais forte deveria ser uma má notícia para as empresas europeias, mesmo que isso signifique férias na Flórida mais baratas para seus funcionários. Quer dizer, como o euro está forte, você vai para os Estados Unidos e a tua moeda, né, paga mais lá. Um aumento no euro em relação ao dólar causa, né, ou então faz as exportações das empresas europeias se tornar mais caras relativamente às empresas americanas. Esse once que está aqui é só para não repetir a palavra companies, né, no caso firms. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Veja, eu fui um péssimo aluno na faculdade, mas eu fiz economia na faculdade. O que ele está dizendo aqui? É o seguinte, vamos pegar aqui o Brasil. Se o real estiver muito, a gente tem $1 vale R$5. Então $1 vale 5 vezes R$1. Você fala assim, pô, mas que merda, né? Tal. Se você compra alguma coisa dos Estados Unidos e importa em dólar, que vai ser em dólar, então você está pagando 5 vezes aquele preço. Então, eu queria comprar um toca-fita antigo, olha só, um toca-fita antigo. Esse é o toca-fita que eu aprendi em inglês, depois eu explico um dia para vocês. Quanto custa o toca-fita? Está até desmontando. Ele custa $15. Tá, ele custa $15, isso equivale, o dólar vale 1 para 5, então, na verdade, eu vou pagar R$75. É isso mesmo. Então, quando você compra, tua moeda está valendo pouco, né? O outro país vale muito, então a tua moeda está desvalorizada. Então, quando a sua moeda está valorizada, quando você compra em dólar, você vai pagar caro. Agora, se você for uma empresa que vende alguma coisa para fora, olha, o meu produto aqui no Brasil, eu vendo a R$10. Então, na verdade, o seu produto é $2. Tá claro isso? Se por um acaso o dólar, $2, né? R$10 são $2. Então o pessoal lá dos Estados Unidos, lá da Europa, quem comprar, dos Estados Unidos, vai pagar o equivalente, o que você vende aqui no Brasil a R$10, lá eles compram por $2. Beleza. Agora vamos supor que o dólar mais uma vez se valorize. E $1 não vale mais R$5, mas vale R$10. Tá claro isso? Então o que acontece? Você ainda produz aqui e vende por R$10. Quando você vai exportar, o americano não vai mais pagar $2, vai pagar $1. Porque agora $1 equivale a R$10. Então o $1 dele paga R$10 nosso. Então quanto mais desvalorizado for a nossa moeda, para quem exporta para fora é melhor exportar. Porque o produto meu fica super barato, fica competitivo, os caras falam, pô, mas o toca-fita do cara lá é barato pra caramba, vou comprar meia dúzia. Então veja, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Deixa eu só trocar aqui, porque agora eu fiquei muito grandão.
não é uma coisa intuitiva, mas é o que acontece. Então, olha o que está acontecendo aqui, olha só. Um euro mais forte deveria ser má notícia para as empresas, mesmo que isso signifique, mesmo que signifique feriados mais baratos na Flórida para seus empregados. Para seus empregados. Tá? Um aumento no euro em relação ao dólar, tá, faz com que as exportações das empresas europeias se tornem mais caro relativamente às americanas. Tá? Ou seja, se o euro está mais caro, é o contrário. Se o euro está mais caro, o americano vai ter que pagar mais em dólar para comprar o do euro. Então agora tudo que tiver na Europa lá e for para os Estados Unidos, já que o euro está mais caro, o americano vai ter que pagar mais, porque a moeda do americano está mais baixa. Então, você pode falar, por isso que ele fala assim, lá em cima, um euro caro, pode fazer com que os empregados possam ir para a Flórida e ter férias baratas. Mas as empresas vão ter problema para vender porque o produto delas vai estar mais caro. Tá? Cutting into Europe Sale. Então, um aumento no euro em relação ao dólar faz com que as exportações de empresas europeias se tornem mais caras em relação às americanas, cortando dentro das vendas, eu vou traduzir, cortando dentro das vendas, sales, quer dizer, vendas da Europa, ou seja, vai cortar as vendas da Europa. Similarmente, ou seja, da mesma forma, os produtos das empresas americanas tornam-se relativamente mais baratos. Cheap é barato e cheap é mais barato. Tanto para americanos e para compradores estrangeiros. Porque o euro está mais caro, qualquer coisa que você for comprar, é mais barato você comprar do americano que está em dólar do que do europeu que está em euro. Ao criar mais exportações e esse curbing, tá? Você vai ter como reduzir. Tá? E reduzir importações, então olha só, ao criar mais exportações, afinal de contas os produtos americanos vão estar mais baratos, então nego vai comprar mais deles, e reduzindo as importações, um dólar mais fraco deveria, olha só, um dólar mais fraco, deveria, esse thus que está aí, quer dizer portanto, então, deveria, portanto, ajudar a cortar o enorme déficit de contas correntes da América. Porque o que acontece? O que é o déficit de contas correntes, basicamente? O que é a conta corrente? O déficit é o seguinte, os países compram muitas coisas e vendem muitas coisas para outros países. Se o país compra mais do que vende, ele está comprando mais do que vende, ele vai gastar mais dinheiro, então vai ter um déficit. Se ele vende mais do que compra, ele vai ter um superávit. Contas correntes é quanto que o dinheiro tem no governo. Mais ou menos isso daí, tá bom? Vamos lá, próxima. Or so. Aqui tem uma expressão, quando eu li isso a primeira vez, eu achei muito estranho. Então, olha só. Or so the textbooks have it. In the past, a falling dollar has indeed reduced America's imports. In the 80s, the last time America had such a large current account deficit relative to GDP, an agreement to let the dollar depreciate helped to reduce Americans' consumption of Japanese cars and Swiss watches. O que está escrito aí? Olha só. Então ele fala aqui atrás, olha só. O que ele está só amarrando aqui as duas coisas, Ao criar mais exportações e reduzir importações, um dólar mais barato deveria, portanto, ajudar a cortar o enorme déficit das contas correntes. Quer dizer, o dólar caindo deveria reduzir isso, deveria reduzir esse déficit. Ou é assim que dizem os livros textos, ou é assim que os livros didáticos ensinam. Esse have it, os tem essa teoria, de que se você tem um dólar mais barato, você reduz o déficit, tá? Então, or so the textbooks have it. Ou então, ou é assim que os livros, ou é assim que os livros, didáticos, que os livros didáticos ensinam. No passado, um dólar em queda, esse falling quer dizer em queda, de fato, esse indeed, pessoal, olha só, meu querido, minha querida, esse indeed, você traduz como actually,
que é a mesma coisa que in fact, que é a mesma coisa que as a matter of fact. Então, olha só, tudo isso quer dizer na verdade, tá? E eu já quero que você tome cuidado, porque actually é um falso cognato, que não quer dizer atualmente. Atualmente você diz nowadays. Você diz currently, C-U-R-R-E-N-T-L-Y, ou at present, ou today, tá? Então, esses daqui você vai traduzir como atualmente. Tá? O actually é um falso cognato, é uma palavra que parece, mas não é. Então, como é que ficou assim? Ou é assim que os livros didáticos ensinam? No passado, o dólar tem, de fato, tá? Um dólar em queda, tá? Um dólar em queda tem, em queda, de fato, tá? De fato, ou realmente, que quer dizer esse actually, tem reduzido, não dá certo. Você esquece esse e traduz isso como se fosse passado. Então, no passado, um dólar em queda de fato realmente reduziu as importações americanas. Nos anos 80, a última vez que a América teve tal grande déficit de contas correntes. Então, repara só uma coisa. A última vez que os Estados Unidos teve um déficit foi em 1980. Relativo ao GDP, ao PIB, um acordo para deixar o dólar depreciar, ou seja, um acordo para deixar o dólar despencar, ajudou a reduzir o consumo de carros japoneses e relógios suíços por parte da América. Então, naquela época, eles fizeram lá um acordo para reduzir realmente a bagaça do valor do negócio lá, para poder... E aí ele faz uma metáfora aqui, né? E aí acabou reduzindo o consumo de carros japoneses, porque como o dólar começou a ficar mais barato, os carros japoneses começaram a ficar mais caros e os relógios suíços também. Então começou a se comprar menos. Olha só, there is reason to think that these days currency movements are not as effective as they once were in bringing economies into balance. A recent report of an investment bank doubts that a sliding dollar will do much to eliminate Americans' trade and current account imbalances. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Mas, aqui é o verbo haver no singular, tá? Há ou existe no singular razão para se pensar que these days, esse these days também quer dizer hoje em dia, tá? É a mesma coisa que nowadays. Eu esqueci de botar no outro slide lá. Tá? Mas há razões para pensar, você pode até colocar para se pensar. Quando a tradução não ficar legal, você bota essa partícula passivadora do sujeito, ou índice de identificação do sujeito, nunca sei qualquer outro, mas há razões para se pensar que hoje em dia, movimentos de moeda, você pode traduzir como movimentos cambiais, não são tão efetivos quanto eles uma vez. Você pode traduzir como uma vez. Olha, essa palavra once, marca aí, uma vez que, e outrora, tá? Então, uma vez que outrora foram. Então, olha só, mas há razões para se pensar que hoje em dia os movimentos cambiais não são tão eficazes, tão eficientes, tá? Então eficazes, né? Eficaz é melhor. Como antes em colocar, né, ou em trazer as economias para dentro do equilíbrio, ou seja, para colocar as economias em equilíbrio. Um recente relatório de um banco de investimento, um recente relatório de um banco de investimento, doubts. Esse doubts é o verbo duvidar. Então, duvida ou coloca em dúvida, que eu acho que fica melhor, que slide é escorregar. Tá? Escorregar. Então, a gente só escorrega para baixo, tá? Ou desliza para baixo. Então, eu vou deixar na tradução assim, mas um banco de investimento duvida que um dólar deslizante, mas entenda que ele está caindo, fará muito para eliminar os desequilíbrios
de contas correntes e do comércio americano. Tá? Então, olha só, um relatório recente de um banco de investimento duvida que um dólar deslizante fará muito, né? Terá muito resultado para eliminar o comércio americano e o desequilíbrio das contas correntes, ou o comércio americano e o desequilíbrio das contas correntes. Perfeito? Vamos lá, próximo. In an increasingly integrated global economy, companies' pricing power has been eroded around the world. In addition, low inflation has made price increases more obvious. So it is more difficult for a European car company, say, to raise its prices in America in response to a stronger euro. According to a study cited in the report, the ability to pass on the effects of a stronger currency has been waning in recent years. Vamos lá então. Deixa eu te lembrar uma coisa. Esses textos são longos, eu gostaria que você relesse esses textos várias e várias vezes e guardasse, faça o seu dicionário particular. Faça o seu dicionário particular, porque o que acontece? Você tem aqui uma gama muito grande. Esse waning, por exemplo, tá, já apareceu, por exemplo, numa prova, on the wane. On the wane quer dizer a míngua, que está reduzindo, que está perdendo força. Então você tem muita coisa aqui que é recorrente de provas de outras bancas. Lembre-se de uma coisa, textos, tá? Não escolhem palavras porque vai ser feito para o Banco do Brasil, para a Receita Federal, para o BNDES, não. Os textos são feitos normalmente. E vocabulário que é utilizado na área bancária também pode ser utilizado na área de engenharia, na área de medicina, então não desdenhe nenhum texto. Se você estiver esperando um médico na sala de espera lá e tem um texto só, tem lá a revista Caras Americana falando sobre alguma coisa de astronomia, leia aquela bagaça, de repente vai ter uma palavra lá que pode cair na tua prova. Já pensou que legal? Né? Vamos lá então. Então olha só, em uma economia, olha só, esse increasingly que está aqui, você vai traduzir como cada vez mais, cada vez mais. Então, numa economia globalmente, cada vez mais integrada globalmente, então em uma economia global cada vez mais integrada, o poder do preço, aqui seria, eu acho que existe a palavra já, precificação. Então o poder de precificação das empresas tem sido, olha como deu certo aqui, tem sido corroído, aqui é de erosão, tá? Erosão. Mas eu vou trazer como corroído, tá? Então, em uma economia global, cada vez mais integrada, o poder de preços das empresas tem sido ou foi corroído em around the world, em todo o mundo, em todo o mundo. Perfeito? Em todo o mundo. Joinha, joinha. Então, em uma economia global cada vez mais integrada, o poder de preço, não é de estabelecer preço, quer dizer, uma empresa não tem lá o poder de falar, olha, eu vou cobrar tanto. Não, porque ela tem uma baita de uma concorrência ao redor do mundo. Né? Então, o poder de preço de uma empresa, aliás, das empresas, foi corroído, ou se você preferir, você pode dizer como tem sido corroído, eu gosto de dar as duas opções para você não se perder, tá? Corroído em todo mundo. Agora você tem esse in addition, tá? Então esse in addition quer dizer o quê? Em adição? Não, esse in addition tem a mesma ideia de moreover, ou furthermore. Furthermore. Quer dizer, além disso, ou então uma outra palavra também que eu estava esquecendo, mas coloca aí, besides. Todas essas quer dizer a mesma coisa. Tá? Então, além disso, a inflação baixa tem tornado preços aumentarem? Não. Tem feito aumentos de preços, bota aí, tem feito aumentos de preços mais óbvios. Então, olha só. Quando ele fala assim, além disso, a inflação, tá, tem feito com que os aumentos de preços mais óbvios. O que ele está dizendo aqui? Veja, como você tem inflação baixa, os preços não aumentam tanto assim. Tá? Então você fala, aumentou só um pouquinho.
Então, se você colocar um preço mais alto para os seus produtos, que no caso seria, por exemplo, os carros europeus vendidos nos Estados Unidos, os relógios suíços vendidos nos Estados Unidos, eles estariam mais caros em relação a dólar, porque dentro dos Estados Unidos ninguém coloca lá o preço em euro, coloca em dólar. Só que eles estão pagando o euro, estão pagando mais caro, porque o euro está mais valorizado. Então o que ele está dizendo assim? Como a inflação é baixa, os aumentos de preço são mais óbvios. Não dá para você aumentar sem perceberem, entendeu? Porque a inflação é baixa. Se a inflação é alta, a gente acaba perdendo. Aconteceu isso no Brasil na década de 80 e 90, a gente começa a perder totalmente a noção de preço. Eu estava vendo outro dia uma propaganda de uma Santana Quantum. Santana Quantum, da Volkswagen. O carro custava 1 bilhão 200 e poucos milhões de cruzeiros. 1 bilhão, tinha uma que era mais especial lá, tinha ABS, 1 bilhão 439 milhões de cruzeiros. 1 bilhão, isso daí é esse PIB do Uruguai, se bobear, entendeu? Então, é isso que ele está dizendo aqui. O fato de ter inflação mais baixa faz com que os aumentos de preço fiquem mais óbvios. Esse quer dizer, então, consequentemente, é mais difícil para uma empresa de carros americanos, digamos, né, esse say quer dizer digamos, né, por exemplo, isso aqui pode ser traduzido como por exemplo, aumentar seus preços na América em resposta a um euro mais forte. Ou seja, como o euro ficou mais forte, o carro dela acaba ficando mais caro. Né? Imagina o seguinte, você tem, sei lá, 3% de inflação na Europa. Você vai lá e aumenta o preço do seu carro em 3%. Só que lá é vendido em euro. E aí, se você aumentar em 3% o seu carro, que é vendido nos Estados Unidos, além do dólar estar mais barato, ou seja, o carro em euro fica mais caro, se a montadora ainda colocar mais 3% de aumento por causa da inflação lá, aí que eles não vendem nada, porque o dólar está barato, o carro deles já fica caro nos Estados Unidos. Eles ainda vão colocar 3%, 4%, 2% de aumento, isso não pega bem, tá bom? According to a study, de acordo com um estudo citado no relatório, a capacidade de pass on, esse pass on é a capacidade de repassar, tá? Os efeitos, repassar os efeitos de uma moeda mais forte, né? Stronger, forte, vem diminuindo nos recentes anos, tá bom? Faz todo sentido isso daí. Perfeito? Joia. Então vamos lá então. Repara só uma coisa, esse daqui então nós terminamos o texto. Vamos fechar aqui então, terminamos o texto, né? Deu 27 minutos aqui. Então veja, fizemos uma aula de meia hora, uma de 30 minutos, uma de 27, e agora vamos parar aqui, vamos, né, para você tomar uma água, e no próximo bloco a gente vai fazer o quê? As questões, tá bom? Um abraço, estamos juntos e a gente se vê na próxima. Valeu! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Gabaritando Banco do Brasil Escriturário, agente comercial. Bom, se você chegou até aqui é porque você gostou, evidentemente, da aula. Então quero que você continue, porque eu tenho um recado importante para passar. Nós, do Vencendo Concursos, montamos o curso preparatório online completo para você, com teoria e questões comentadas. E eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar quais são as vantagens de você se preparar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Olha só, então vamos lá. Eu quero passar as informações relacionadas a isso e assim você vai ter uma ideia, uma noção. Por que vale a pena estudar no Vencendo Concursos? Bom, em primeiro lugar, quais são as vantagens de adquirir o nosso curso preparatório? Primeiro, você vai ter acesso imediato. O acesso imediato significa que assim que você adquire o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, login e senha. Chega no seu e-mail, na caixa de mensagens principal ou na caixa de mensagens promoções ou spam. Sempre é bom dar uma verificada em todas as caixas de mensagens ou pesquisar por ead.vencendo concursos. Você terá também acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E o acesso será de 1 ano.
Isso vai te ajudar bastante para a preparação para outros concursos, como é o caso da Caixa Econômica Federal, Banrisul, entre outros concursos bancários, já que o esqueleto, né, é o mesmo, tá certo? Você terá no curso teoria e questões comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Sabemos que as questões, elas ajudam evidentemente a fixar, memorizar a informação. Então você tem a parte teórica e tem também questões comentadas. Além disso, material em PDF. Mas eu sempre gosto de frisar que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, pois assim acreditamos, né, que os nossos alunos conseguirão aprovação. É o caso, por exemplo, da nossa aluna Fabiola Ruiz, que passou num concurso do Banco do Brasil, nossa última turma que tivemos ano passado, aí em 2021, e claro, tenho certeza que você será o próximo, além de centenas de outros alunos que foram aprovados conosco. Bom, quais são os bônus que você vai receber? Olha só que maravilha, gente. Você vai ter, além das vantagens que eu já citei, você vai ter caderno de questões. São questões gabaritadas, milhares de questões para você treinar, exercitar. Então imagina você ter teoria, questões comentadas e, além disso, caderno de questões. Nós vamos aplicar também 2 simulados que você vai ter direito no curso preparatório como bônus. Esses simulados vai justamente mostrar para você se você realmente está no caminho certo, é uma forma de avaliar o desempenho, ok? E você também terá direito a 2 redações corrigidas. Olha que bacana! Além das aulas, nossa professora especialista na parte de redação vai corrigir individualmente redação por redação, tá certo? Você vai ter direito a 2 redações corrigidas, ok? Beleza? Bom, valor de lançamento desse curso preparatório de R$ 597 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Essa promoção ela é especial de lançamento. Eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor. Então, se você está me assistindo, gostou da aula, entende que o Vencendo Concursos é o melhor lugar para você estudar, faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e será redirecionado para a página do curso. Por lá, você conseguirá fazer a sua matrícula. Ó, então, link abaixo aqui na barra de descrição, na barra de comentários, para você ser redirecionado. E lá vai ter informações a respeito do curso preparatório, mais aulas demonstrativas, tudo bem? E aí vai ter um botãozinho lá, você vai clicar, vai preencher seus dados, fazer a sua matrícula e vai começar a estudar com a gente. Caso você tenha alguma dúvida, na página do curso tem um chat online, você pode clicar, chamar a gente lá, um consultor nosso vai te atender e vai sanar todas as suas dúvidas. Ou você pode também chamar pelo WhatsApp 11 97465 6052 para que possamos dar o atendimento necessário, sanar suas dúvidas e você iniciar os seus estudos aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Bom, é isso que eu tinha para passar de informação. Espero que você faça a sua matrícula o quanto antes. Esse é um concurso extremamente vantajoso. São 4.000 vagas imediatas, mais 2.000 vagas de cadastro de reserva. Você não pode perder tempo, tem que iniciar o seu estudo, tá certo? Então clica no link, faz a sua matrícula e inicie já. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Valeu, grande abraço e até mais. Ó, clica no link aí, faz a matrícula e inicie seus estudos aqui com a gente. Valeu!